Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar com vocês hoje a respeito das doenças da polpa e, na sequência, as doenças do periápice. Para tanto, vamos apresentar a vocês a tabela com a nomenclatura, o diagnóstico e a classificação das doenças pulpares e periapicais, de acordo com a Associação Americana de Endodontia. É essa tabela aqui que está disponível para vocês na sala virtual. Do lado direito, podemos observar as doenças relacionadas à polpa viva e do lado esquerdo, as doenças relacionadas à polpa necrosada. Então temos lá as agudas, crônicas e outras características clínicas e radiográficas. Para as doenças do periápice, também as agudas, sua subdivisão, as crônicas e outras características clínicas e radiográficas. Com relação à função da polpa, ela tem, além da função formativa de dentina e cemento, tem a função sensitiva, nutritiva e, por fim, defensiva. Assim que a gente pode observar a evolução da cárie, a gente observa que a polpa, né, ela vai se defendendo, né, mostrando, né, o seu caráter defensivo, apondo dentina reparativa ou terciária, no afã de se defender do agressor, que no caso aí é o agente microbiano. Só que, se não tratada a tempo, essa cárie, a polpa vai entrar em colapso, vai entrar numa reação inflamatória pulpar, que vai passar primeiro em caráter reversível e segundo em caráter irreversível. Não sendo tratado, ela vai evoluir para necrose pulpar. Aqui a gente pode perceber nesse GIF animado, né, a evolução. A cárie, a polpa começa a se defender com microabscessos, né, e a cárie avançando, a polpa continua se defendendo, continua aumentando o aporte sanguíneo na tentativa, né, de se defender, né, por meio da formação de dentina reparativa. Com isso, a cárie avançando, a polpa entra em colapso, né, entra num estágio de inflamação pulpar irreversível, fazendo com que a mesma sucumba e caminhe para a necrose pulpar. Então, a primeira barreira de defesa frente ao avanço do microorganismo é a polpa. Não tendo mais essa primeira condição, a segunda barreira de defesa é o periápice. Se não tiver essa barreira de defesa, o microorganismo tem franco acesso, né, ao organismo do indivíduo. A gente pode perceber que a pulpite ela é uma das dores mais excruciantes experimentada, né, pelo ser humano. Tá? Se não me falha a memória, está em terceiro lugar. Tá? E é de ordem, né, o controle dessa dor é de ordem local, não adianta tomar nenhum tipo de medicamento sistêmico ou local que não vai resolver. O caso aqui teria que ser uma intervenção endodôntica. A gente pode perceber que aqui nesta polpa, né, a coroa tem uma cárie, né? Então essa cárie já avançou, já ultrapassou mais de metade da dentina, e a gente pode perceber que a polpa, né, radicular encontra-se com um aspecto normalizado. E a gente pode observar que mais próximo, né, da coroa, ela está, né, inflamada. Então, a partir do momento que ela começa essa inflamação, né, ela tornar-se-á numa condição irreversível, onde o tratamento realmente seria o tratamento radical, a pulpectomia, ou seja, a remoção, né, dessa polpa, ou a exéresis dessa polpa total do interior do canal radicular. A gente pode perceber que com essa inflamação, né, as arteríolas, né, se dilatam, né, na tentativa de buscar um maior aporte sanguíneo para melhorar a capacidade de defesa. E ao mesmo tempo, né,
que aumenta essa capacidade sanguínea das arteríolas, as vênulas são comprimidas, então aumenta a pressão pulpar interna. E isto faz com que haja o quê? O pressionamento da fibra nervosa e, por sua vez, né, a resposta da dor. Os tipos de dentina, a primária são aquelas de formação do dente, a secundária é após, né, o término da erupção e quando esse dente entra em oclusão. Então, vamos ter então a primária, a secundária. A partir do momento que nós temos cárie, tá, vamos ter a dentina terciária ou reparativa. Se essa cárie avançar rapidamente, né, chegando muito próximo da polpa, a polpa ainda tenta, né, se defender por meio da produção de dentina osteoide. Porém, essa dentina osteoide não tem uma boa qualidade, né, impermeável, fazendo com que haja defeitos de calcificação e, por consequência, a polpa acaba, né, aumentando os microabscessos, né, e entrando num estágio irreversível pulpar. A gente pode observar aqui nesse corte histológico a cárie avançando, mais do que a metade, né, da espessura dentinária, da dentina primária. Aqui é a polpa, né, esse era o espaço da polpa primitivamente, né, onde temos aqui o número 2, a dentina reparativa. A polpa já percebeu que a cárie estava avançando, produzindo uma dentina reparativa. A gente pode perceber que a qualidade é muito semelhante de dentina. Porém, com a cárie avançando, ela começa a produzir o quê? Dentina osteoide, ou seja, quando a cárie transpõe metade da dentina, os odontoblastos deficitários já começam a produzir essa dentina osteoide. É a última tentativa de se defender. Tá? Porém, né, normalmente, se não tratada, a remoção desta cárie, né, o tratamento conservador, claro que esse dente, né, essa pulpa, ele iria entrar numa fase irreversível, onde o tratamento é o radical, a pulpectomia. Eu gosto de sempre me referir a esta frase, né, do querido professor Hildeberto Francisco Pesce, quando referia-se à fragilidade da polpa, ele enfatizava: a polpa é uma ótima engenheira, mas uma péssima arquiteta. Constituiu uma casa tão maravilhosa e bem protegida, mas pecou em fazer somente uma e pequenina porta de entrada. Ele está se referindo exclusivamente ao ápice apical, onde nós temos ali o feixe vasculo nervoso, onde passa arteríolas, vênulas e terminações nervosas. Como a gente pode perceber aqui, conforme a cárie vai avançando, aumenta o aporte sanguíneo. Então, nós temos aí uma vasodilatação. E, ao mesmo tempo, tem uma entrada maior do suprimento sanguíneo, fazendo com que, né, a drenagem venosa seja dificultada, aumentando, por vez, né, a pressão interna pulpar, que, por sua vez, acaba também pressionando as terminações nervosas, e é aí que temos, né, a sintomatologia dolorosa. Frente à agressão, temos uma resposta pulpar, que vai depender, né, da intensidade e frequência desta agressão. A resposta pulpar está, evidentemente, correlacionada ao tempo de atuação, à situação anatômica, que são fatores modificadores, especialização do tecido, exigência metabólica, fator sistêmico e, por fim, integridade do tecido. Então, a gente pode perceber que, com relação aos fatores modificadores, num caso de um dente com uma cárie que atingiu metade ou um pouco mais da metade da espessura dentinária, né, e um dente portador de risogênese incompleta, a gente pode perceber que o ápice está aberto, né, tanto que no aspecto radiográfico, bem como no histológico, a gente pode perceber que quando temos esse fator modificador, a resposta mais frequente é uma resposta inflamatória pulpar com caráter crônico. Por quê? Porque eu tenho uma grande entrada, né, apical. Então,
pode ter ali vasodilatação que não vai comprimir, né, tanto as terminações nervosas e não vai afligir tanto também, né, o retorno venoso também. Tá? Então é muito mais fácil acontecer quando temos o ápice incompleto, uma doença de caráter crônica, que vai, né, lentamente caminhando para a necrose pulpar ou mortificação. Agora, pode acontecer também num dente portador de ápice de risogênese incompleta ter uma resposta aguda? Pode, mas é menos frequente, tá? E se acontecer, ela caminha rapidamente para necrose pulpar. Por outro lado, se eu tiver o ápice completo, como nessa situação aqui, esse dente aqui, o 46, tá? Sem exposição pulpar, veja que a cárie não alcançou a câmara pulpar, então é conhecida como sem exposição pulpar. É muito frequente esta inflamação pulpar caminhar rapidamente, muito frequente, para uma resposta aguda e rapidamente para necrose pulpar. Pode acontecer de caminhar para um processo crônico? Sim, mas é menos frequente. Com exposição pulpar, como a gente pode observar aqui nesse dente também 46, né, com exposição pulpar, é muito frequente uma resposta inflamatória pulpar crônica, caminhando, né, lentamente para a necrose pulpar ou mortificação. Por outro lado, se eu tiver, né, com exposição, pode acontecer também uma resposta aguda? Pode, mas é menos frequente. Com relação aos agentes etiológicos, normalmente são os relacionados aos micro-organismos, como por exemplo a cárie e a doença periodontal. Procedimentos iatrogênicos, né, como procedimentos operatórios, percolação marginal, toxicidade do material restaurador e, por fim, os traumáticos, fraturas coronárias ou radiculares, bem como as injúrias às estruturas de suporte. Aqui, como exemplo, né, agente etiológico a cárie, podemos observar aqui o dente 12, 21 e 22, onde eu já tenho rarefações, né, rompimento de lâmina dura, já tenho aí, né, uma doença do periápice. Entretanto, o dente 11, né, com certeza deve estar aqui com um caráter pulpítico, ok? E com certeza, se não tratado a tempo, ele vai evoluir, como os outros, né, para a doença do periápice. A doença periodontal também pode, né, levar a injúrias, pode levar, né, a inflamações pulpares. Como a gente pode observar aqui nesse dente 25, veja, não tem nenhuma restauração, nenhuma cárie. Entretanto, esse paciente tem uma perda óssea horizontal, né, uma doença periodontal, que por sua vez, né, levou à necrose pulpar. A gente pode observar que esse dente, né, é portador de necrose pulpar. Muito provavelmente por meio de um canal lateral, por meio de um canal secundário, tá? As vias de contaminação não foram as convencionais, ou seja, pela cárie normalmente coronária. Procedimentos operatórios, como exemplo, os preparos, né, para a dentística ou prótese, onde não foi feita a adequada refrigeração, né, durante, né, a profilaxia também, se não for feita a correta refrigeração. Procedimentos operatórios, né, onde eu tenho grandes destruições e não fazer uso, né, de agentes de forramento. No caso aqui, se eu fizer a restauração direta aqui em resina, porém sem forramento, né, eu posso levar, né, a uma toxicidade desse material para a polpa dentária, levando a um processo inflamatório pulpar. Tá? Então, o ideal é que a gente faça, né, um bom forramento por meio de materiais biologicamente aceitos pela polpa, desculpa. E, em seguida, né, a restauração em resina. Né? Percolações marginais, a gente pode perceber aqui, né, infiltrações. Né? Veja, esse dente aqui, com certeza, ele já está no caráter pulpítico já. É uma
pulpite irreversível, que dependendo, né, se tem um ápice fechado, aberto, se tem a comunicação pulpar aberta ou fechada, né, aí a gente vai ter uma característica sintomática ou assintomática. Pelas características, muito provavelmente, temos aqui uma característica sintomática, então uma pulpite irreversível sintomática. Neste outro caso aqui, com relação à toxicidade do material restaurador, a gente pode perceber que esta cavidade, né, tem uma espessura aqui de média, né, quase profunda, e sem a presença de material forrador. E, consequentemente, podemos, né, irritar esta polpa, levando a uma inflamação pulpar de caráter irreversível. Também, como exemplo dos traumas dentários, a fratura coronária, sendo, né, classificada como fratura apenas de esmalte, fratura de esmalte dentina, fratura de esmalte dentina polpa, fratura de esmalte dentina cemento, normalmente com exposição pulpar. Temos também as fraturas radiculares, como a gente pode observar aqui, do terço cervical caminhando para o terço médio. Com certeza, né? Muito provavelmente ou evidentemente vai levar aqui para um processo inflamatório pulpar. Dependendo se o ápice está aberto ou fechado, daremos sequência, né, ao tratamento adequado. Mas não é alvo hoje, não é objetivo do tema hoje. Também temos as injúrias aos tecidos do suporte. Veja, foi fraturado, né, o processo alveolar superior direito, né, levando consigo os dentes 11, 12 e 13. Então, com certeza, né, teremos aqui também um envolvimento pulpar. Nesta outra situação, o paciente se queixa, né, que os dentes doem com frio e quente. Né? Normalmente, as fibras pulpares nervosas responsáveis são as fibras delta A, que são mais marginalizadas na polpa, elas ficam junto ou próximo, né, das terminações, dos prolongamentos odontoblásticos. E são fibras nervosas mielínicas, ou seja, possuem uma camada de gordura. E, claro, que essas fibras são as últimas a se decomporem no caso de haver a necrose pulpar. Então, claro que para esses casos, né, onde a dor ela é apenas provocada e com declínio rápido, né, a gente pode entender que essa doença é uma doença, tem um caráter periodontal e que, né, uma aplicação de um verniz com flúor, né, como no caso aqui o Desensive, ou até mesmo o Duraflúor, seria suficiente, né, para resolver a questão sintomática deste paciente. Para as alterações inflamatórias, nós vamos classificá-las em agudas e crônicas. As agudas são identificadas pelas sintomáticas e as crônicas classificadas como assintomáticas. Na tabela, a gente pode perceber aqui, né, nas doenças pulpares, as agudas e a sua subdivisão e a crônica. Então, vamos primeiro, né, ver as doenças pulpares de caráter agudo ou sintomático. A gente pode perceber que um dente, né, de polpa viva normal, ele não tem dor espontânea, apenas provocada com alterações térmicas, né, e o declínio é rápido, tá? Então ele não tem dor espontânea. Assim que vai passando essa inflamação para uma fase reversível, sim, podemos ter modificações na resposta frente a essas alterações térmicas. E na fase irreversível, mais ainda, mais proeminente ainda. Para a pulpite irreversível, que tem um caráter agudo,
As fibras nervosas responsáveis são também as fibras delta A, periféricas também na polpa, em íntimo contato com o prolongamento odontoblástico. E são também fibras mielínicas, ou seja, possuem uma camada de gordura. Para a pulpite reversível, nós teremos sempre uma dor provocada, de curta duração, ela é localizada, o paciente consegue apontar o dente, ela é intermitente, ora aparece, ora desaparece, claro, quando provocada. E se necessário for, o analgésico, né, é eficaz para esse tipo de doença. Aqui um exemplo, né, um segundo molar inferior esquerdo, um 37, onde o paciente relatava dor apenas provocada, né, com alterações térmicas. Então foi feita anestesia, isolamento relativo, absoluto, remoção da cárie, proteção do complexo dentino pulpar e a restauração. Veja, é um pouquinho antiga, né? Essa restauração foi feita com amálgama, mas veja aqui, né? A gente pode perceber aqui o forramento, né, biológico e por cima, né, a restauração classe 1. E esse paciente foi feito um controle clínico, né, radiográfico posterior e ausência dos sinais e sintomas, daremos alta para esse paciente. A gente pode perceber o que vai ocorrer ali é o que? A formação de uma dentina reparativa. Para a pulpite irreversível sintomática, as fibras nervosas responsáveis são as C, e elas são de ordem mais centralizada na polpa e são também amielínicas, ou seja, não tem a camada de gordura. Então, para tanto, né, elas entram em necrose mais rapidamente do que quando comparado, evidentemente, com as fibras delta A, que são mielínicas. A pulpite irreversível assintomática normalmente representa uma dor espontânea, prolongada, difusa ou irradiada. Ela é contínua ou violenta, ela é exacerbada pelo calor e pelo frio inicialmente. E no estágio final da pulpite, ela é mitigada, ela é diminuída, né, quando aplicamos o frio no dente pulpítico. Aqui um exemplo, né, de uma pulpite irreversível sintomática. A gente pode perceber que um molar, o segundo molar inferior direito, um dente 47, com uma grande destruição cariosa, né, e claro que neste caso o tratamento, evidentemente, seria a pulpectomia ou exélise pulpar, o tratamento radical da polpa. Tá? Aliás, vale lembrar que na província de Granada, na Espanha, existe uma cidade, né, chamada Pulpite. Passamos agora, dentro das doenças da polpa, para as de caráter crônico. No caso aqui, a pulpite irreversível assintomática. Ela tem um caráter de ausência de sintomatologia espontânea, somente provocada. Pode haver resposta normal ou ligeiramente alterada aos testes pulpares, que vocês verão mais para frente no tema recursos semiotécnicos. Porém, como tem origem em cárie profunda, ainda a ser removida, ou trauma até, né, o tratamento, evidentemente, seria o radical, a pulpectomia. E agora, outras características clínicas ou radiográficas ligadas às doenças pulpares. No caso, a pulpite irreversível assintomática, hiperplásica ou conhecida também como pólipo pulpar. A gente pode observar, né, que o pólipo ele é todinho, né, cercado por dente, então ele é de origem muito provavelmente pulpar, normalmente acomete dentes portadores de risogênese incompleta, apesar que
esse dente 46 tem já a sua risogênese completada, o que possibilitaria o tratamento endodôntico. Por outro lado, se fosse esse dente aqui, o 47, veja, portador de risogênese incompleta, estaria contraindicado a pulpectomia, e sim a pulpotomia, mas também é alvo de outro tema, dos recursos semitécnicos e tratamentos. Dentro da pulpite reversível assintomática, ainda relacionada a outras características clínicas ou radiográficas, temos também as calcificações, as reabsorções interna e externa. Para as calcificações, vamos começar aqui com o nódulo pulpar. Podemos observar que esse dente 46, portador aqui de uma cárie ou uma restauração com infiltração, e a gente pode perceber que na câmara pulpar existe um nódulo pulpar, ou seja, é uma forma de resposta da polpa frente ao agente agressor, ok? Normalmente, esse dente aqui tem um caráter assintomático, pode, eventualmente, sentir um desconforto ao mastigar alimentos mais consistentes e algumas outras pequenas alterações, mas normalmente é um achado radiográfico. Os nódulos pulpares, as calcificações e as reabsorções normalmente estão relacionadas a achados radiográficos. Tá? Então esse dente foi anestesiado, isolado relativo absoluto, feito a cirurgia de acesso e a remoção do nódulo para que tivéssemos acesso agora aos canais radiculares e, evidentemente, proceder com o tratamento endodôntico. Aqui um outro caso para o dente 27, olha lá, portador de nódulo, 26 também tem, é uma forma de resposta frente a um agente agressor. Aqui a gente pode observar que o 28 não tem nódulo, mas o 26 e o 27 temos. Então foi feita a cirurgia de acesso, o nódulo ali ele fica solto no interior da câmara pulpar e deve ser removido com curetas afiadas de pescoço longo. Pode apresentar uma dor levemente crônica de baixa intensidade, tá? Mas normalmente é um achado radiográfico. Neste caso aqui o paciente relata uma dor de caráter crônico, porém de baixa intensidade e intermitente também. Então foi feita a remoção do nódulo para acesso aos canais mesiovestibular, distovestibular e o palatino. Aqui um procedimento documentado por meio do microscópio operatório. Veja a remoção do nódulo por curetas afiadas de pescoço longo e diâmetro compatível ao volume da câmara pulpar e o nódulo. Veja que ele foi removido e agora teremos acesso aos canais, dando sequência ao procedimento de pulpectomia. As calcificações difusas, a gente pode observar que essas calcificações elas podem ser parcial ou total. Então a gente pode observar que esse elemento 21, diferentemente do elemento 11, diferentemente do 12 e do 21, onde a gente percebe a radiolucência da polpa coronária e radicular, sendo que no dente 11 a gente não consegue perceber nada. Tá? Para esses casos, normalmente o paciente reclama de alteração cromática, como no caso esse paciente. Tá? Então veja, ele não tem queixa sintomatológica. O caso dele, a queixa principal é de caráter estética. Se não temos aqui alterações periapicais, o tratamento para este caso aqui, claro que seria a indicação de uma faceta. Por outro lado, se eu tivesse rarefação, doença do periápice aqui,
aí sim eu precisaria sim planejar o tratamento endodôntico para esse dente 11. Claro que é um tratamento endodôntico avançado, né? Não se aplica, né, no caso de um curso de graduação. Também, como característica da reabsorção interna, a gente pode observar aqui que vem o canal, a gente consegue ver o canal, e a reabsorção faz parte, está englobada no canal, né? Veja que ela está englobada no canal, ela faz parte do canal. Ela pode acontecer tanto na raiz terço apical, médio cervical, bem como na câmara pulpar. Tá? Então, essa é a característica da reabsorção interna, normalmente acometida em dentes, né, portadores de polpa viva. E o tratamento aqui seria radical, ou seja, a pulpectomia, porque quem está promovendo esta pressão interna e evidentemente essa reabsorção é a inflamação de ordem pulpar. Então, o tratamento aqui seria o radical, a exeres pulpar ou a pulpectomia, para que consigamos, né, estacionar o processo reabsortivo. Porque se não tratado, ele pode, né, até se exteriorizar, né, complicando mais ainda, levando até, né, ao caso, a perda do elemento dentário. A mancha rosa, que também não deixa de ser uma reabsorção interna, porém não radicular e sim coronária. Então a gente percebe que existe aqui uma reabsorção que faz parte, né, acompanha a polpa dentária. E a gente pode perceber, aqui ela está com um caráter um pouco já roxo, tá? Mas normalmente tem um caráter rosa pela transparência, pela reabsorção interna, aquele tecido de granulação dá uma transparência de uma cor rosa. Então, por isso chamado de mancha rosa, mas não deixa de ser uma reabsorção interna, porém localizada na porção coronária. A gente pode perceber que aqui no dente 21 temos o que aqui? Uma reabsorção interna e externa. Ó. Interna e externa, ok? Normalmente a reabsorção externa pode acometer também dentes portadores de necrose pulpar. Pode começar, né, durante a vida desse dente ainda, durante a polpa, na condição da polpa viva, mas muito provavelmente vai caminhar, né, para a necrose pulpar. Por fim, aqui, a reabsorção externa, a gente pode observar aqui, ó, nesse dente 21, né, veja que ele é portador de reabsorção externa. Como houve já o rompimento da lâmina dura, muito provavelmente esse dente encontra-se já com necrose pulpar. Então, no caso aqui, o tratamento, sendo necrose pulpar, o tratamento seria a penetração desinfetante. Se é doença da polpa, né, com ápice formado, pulpectomia. Ápice com risogênese incompleta, pulpotomia. Se for uma doença do periápice, o tratamento seria penetração desinfetante. Agora, nós finalizamos as doenças da polpa e vamos dar início às doenças do periápice. Se as alterações inflamatórias pulpares, sendo elas sintomáticas, assintomáticas ou degenerativas, não forem tratadas a tempo, elas vão evoluir para a necrose pulpar. Claro que o índice de sucesso do tratamento da polpa viva é maior do que aquele comparado com a polpa necrótica. Isto embasado, né, em artigos científicos. A literatura traz, né, isto de forma muito clara para todos nós. Então, veja, a polpa é a primeira barreira de defesa. Ela sucumbindo, entrando em necrose pulpar, a segunda barreira de defesa agora vai ser o periápice. Então a gente pode observar que nesse elemento aqui, no 32, veja, ele é portador aqui de uma periodontite apical
de uma periodontite apical, muito provavelmente nós temos aqui o que ali? Um tecido de granulação, um tecido de defesa, né, para que micro-organismos, bem como os seus subprodutos, as toxinas, né, não acabam invadindo, né, o organismo desse paciente. Tá? Então veja como funciona. Após acontecer a necrose pulpar, veja, nós vamos tendo o que aqui? Um aumento, né? Sai o tecido duro, o osso, e entra o tecido de granulação, tecido de defesa, neutrófilos, polimorfos nucleares, macrófagos, que vão ali, né, se organizar para promover o quê? Uma barreira de defesa. E com esta inflamação no periápice, acaba o quê? Pressionando as terminações nervosas, levando a um quadro sintomático, ok? E claro, traduzindo, né, a dor ao paciente. O periodonto apical é um complexo de tecidos que circunda o ápice radicular do dente, formado por cemento, ligamento periodontal e por osso alveolar, de acordo com a Associação Americana de Endodontia. As funções dos tecidos periapicais são nutritiva, nervosa e defensiva. Ao contrário do tecido pulpar, permite circulação colateral abundante, né? Abundante, diferente, né, do tecido pulpar, que tem só o forame apical para estar o quê? Conduzindo, né, o fluxo sanguíneo, evidentemente, né, e as células de defesa. A evolução patológica em função das condições do ápice e da coroa. Então, frente à ação irritante, em um ápice incompleto, ou seja, portador de risogênese incompleta, é muito frequente caminhar para uma condição periapical de ordem crônica ou assintomática e lentamente caminhar para mortificação. Pode acontecer dela caminhar para aguda? Muito menos frequente e é pouco reconhecível pelo paciente. O paciente, né, nem acaba nem sentindo nada. E rapidamente, nessa condição aguda, rapidamente ela passa para necrose pulpar ou mortificação. Do contrário, para o ápice completo, com exposição ou forma aberta, é muito frequente caminhar para a condição crônica, muito frequente, e lentamente caminhar para necrose pulpar ou mortificação. Pode acontecer de caminhar para aguda? Pode, mas é menos frequente. Se acontecer, ela vai caminhar rapidamente para mortificação. O que eu quero dizer com rapidamente são horas, ou 24, ou no máximo 48 horas. E por outro lado, ápice completo sem exposição, ou seja, a forma fechada, é muito comum caminhar, né, por uma condição aguda. É muito frequente e rapidamente caminhar para a necrose pulpar. Pode acontecer da forma fechada ou sem exposição caminhar para a forma crônica? Pode, mas é menos frequente. Pode caminhar lentamente para necrose pulpar ou de uma forma crônica pode caminhar para aguda. E da aguda pode voltar também para a crônica. Então, isso tudo vai estar totalmente, né, evidentemente, relacionado, né, com as condições do ápice, da coroa, do hospedeiro também. Vai estar muito relacionado, intimamente relacionado. Para as etiologias das alterações periapicais, normalmente, na grande maioria dos casos, ela é causada por cárie dental, tá? Cárie dental, podemos observar aqui o dente 22, cárie dental. E quando eu tenho necrose pulpar, evidentemente temos o que? A participação de micro-organismos. Porém, pode acontecer também por ordem traumática. No caso aqui, esse elemento 21, o paciente sofreu um trauma, onde o dente, né, sofreu uma fratura e, evidentemente, uma necrose
pulpar. Neste outro caso, onde a restauração não foi bem ajustada, ficou em sobreoclusão e, por sua vez, levou à injúria dos tecidos periapicais, levando à mortificação e à periodontite apical. Dentes, sisos inclusos, também podem, né, levar, né, ou provocar a periodontite apical. O descontrole longitudinal durante os cálculos odontométricos, tá? Se a gente ultrapassar o limite e sobreinstrumentar, muito provavelmente quando a gente sobreinstrumenta, a gente acaba sobreobturando, também causando uma injúria aos tecidos periapicais, que por sua vez, né, vai ter a sua evolução para a periodontite apical. E por fim também, as movimentações ortodônticas intempestivas, a gente pode perceber aqui o elemento 23, né? Não tem nem restauração, nem cárie, nem doença periodontal. Ou seja, a única explicação, né, no caso que se eu tenho uma fístula, esse 23 é portador de um abscesso apical crônico. Então, muito provavelmente, essa periodontite apical crônica foi causada em função da movimentação ortodôntica intempestiva ou rápida. E, por fim, os agentes irritantes. Veja, um dente, né, onde foi trocada a restauração por resina, uma restauração de profundidade média para profunda, e não foi utilizado, né, o agente de forramento do complexo dentino pulpar, levando, né, esse material que foi utilizado, o restaurador, extremamente tóxico, levando, né, a uma inflamação pulpar de ordem irreversível, sendo necessário o tratamento endodôntico, no caso a pulpectomia. E por fim também, durante os procedimentos de irrigação, aspiração, durante o preparo químico cirúrgico do canal radicular, precisamos ter um controle longitudinal também dessas soluções irrigantes. Uma vez se acontecer, né, o extravasamento dessas substâncias, podemos também causar injúrias ao periápice, levando também a uma periodontite apical. Então, essas são, né, as etiologias das alterações periapicais. A evolução das alterações periapicais, se elas vão caminhar para um quadro sintomático ou assintomático, vai depender do tipo do micro-organismo, da patogenicidade desse micro-organismo, do estado do periápice e do estado geral do hospedeiro. Então, estamos aqui, né, na doenças do periápice, ok? Então, como que vai ser esta evolução das agudas e crônicas? Vamos ter para as agudas a periodontite apical sintomática e o abscesso apical agudo. Para as crônicas ou assintomáticas, vamos ter a periodontite apical assintomática, o abscesso apical crônico e outras características clínicas ou radiográficas, como, por exemplo, a osteite condensante, granuloma e, por fim, o cisto. Quando temos as doenças da polpa, não temos o envolvimento dos micro-organismos. Evidentemente, para as doenças do periápice, temos o envolvimento dos micro-organismos. A gente pode perceber aqui os túbulos e os micro-organismos, aderido a essa superfície, que evidentemente vai levar a vai acarretar uma periodontite apical. Só de caráter informativo, a gente pode perceber que a presença de micro-organismos, sejam eles streptococcus, estafilococcus, leveduras, bem como os produtos da decomposição lipoproteicas, como, por exemplo, a cadaverina, putrescina, leucina, entre outros, estão acondicionados no interior do canal. Veja, em vermelho, a presença dos micro-organismos e os produtos da decomposição.
e em verde o mecanismo de defesa do hospedeiro. Então veja como acontece esta evolução. Então as colônias de micro-organismos que estão ali sediando, né, têm acesso ao substrato, que seria a polpa necrótica, né, vai servir como substrato, rica que são em enzimas, proteínas e sais minerais. Então, esses micro-organismos vão se proliferando. Mas veja que temos aqui o gatilho de defesa do hospedeiro. Então, as células de defesa chegam na área para impedir que os micro-organismos invadam aquela área. Aproximadamente 96% dos casos de dentes com periodontite apical, os micro-organismos estão exclusivamente no interior do canal radicular e não fora dele. Por outro lado, para a gente ter um micro-organismo fora do canal chamado de placa apical, normalmente acomete 4% dos casos. E normalmente são ligados a infecções secundárias, diferente dessa, que é uma infecção primária. Então a gente pode perceber como se desenvolve o arcabouço de defesa do periápice. Tá? Então veja, fazendo uma analogia, né, temos aqui as montanhas e temos uma pequena passagem estreita, um desfiladeiro, que é representado pelo forame. Então veja, né, o antígeno, o micro-organismo chegando, e aqui o periápice, né, armando a defesa lá, armando a defesa frente à invasão dos micro-organismos oriundos do canal radiculares. Tá? Fazendo, né, uma analogia, né, para esse arcabouço de defesa, mecanismo de defesa, a gente pode, né, mostrar aqui o invasor, né, representando aqui pelos micro-organismos o mecanismo de defesa, e o nosso tratamento seria qual para a neutralização desse agente agressor? O agente antimicrobiano, que no caso, né, além do instrumento endodôntico, o hipoclorito de sódio também usado concomitante. Então, uma vez removido o antígeno, né, o hospedeiro também vai proceder, né, o mecanismo de defesa vai proceder com a reparação da área. Aqui é uma analogia, né, num campo, né, numa final de campeonato, né, de um lado a torcida, né, vamos representá-los pelos micro-organismos, e aqui os soldados, né, com o mecanismo de defesa. Veja que o micro-organismo conseguiu entrar, né, nos tecidos periapicais. Entretanto, as células de defesa, lá, o neutrófilo, identificando essa célula de micro-organismo, foi lá e capturou e levou novamente, né, para fora, né, daquela área de defesa. Então, apenas para uma analogia, para um entendimento do mecanismo de defesa. Então veja, aqui o tecido de granulação organizado, ó, formado aqui, para que, né, os micro-organismos e suas toxinas não acabem, né, por vez, caindo na corrente sanguínea. Então, tal fato, né, justifica o limite de trabalho, né, justamente na junção cemento-dentina-canal, ou seja, no maior comprimento possível do canal radicular dentinário, tá? Normalmente de meio a 1 aquém do vértice radiográfico, para controle da infecção e, evidentemente, manutenção da vitalidade dos tecidos periapicais. Então vamos trabalhar sempre de meio a 1, no menor diâmetro do canal dentinário, tá? Claro que temos variações, né, de limite, tá? Por exemplo, um paciente mais idoso, eu posso ficar 1 aquém. Um paciente jovem ou adulto, eu vou ficar em torno de meio, tá? Aquém do vértice radiográfico, ok? Aqui um trabalho com análise clínica e radiográfica do sucesso e fracasso na clínica endodôntica da FOUSP, a gente pode perceber, né, que o índice de sucesso dos casos de polpa viva neste estudo
atingiu um sucesso de 94,5% para a polpa viva. Aqui já, para os casos de necrose pulpar, diminuiu para 79,3% e mais ainda para os casos de reintervenções ou de retratamentos. E o mesmo foi observado quando nos casos de dentes portadores de doenças do periápice ou periodontite apical sem rarefação ou rarefação ausente, o índice de sucesso foi muito próximo do 91%, sendo que quando temos a presença da rarefação presente, esse índice de sucesso cai de forma significante para 75,8%. Então é muito importante, né, o diagnóstico e o plano de tratamento para cada dente, para cada paciente, ok? Vamos agora, né, falar a respeito das periodontite apical agudas, representada pela periodontite apical sintomática e o abscesso apical agudo. Tá? Então, para as periodontites, podemos ter rarefação ou sem rarefação. Ele pode se apresentar um quadro agudo sintomático ou um quadro crônico assintomático. Okay? Quando acontecem alterações inflamatórias periapicais agudas, quando ocorre o que? Um desequilíbrio do hospedeiro frente à quantidade e virulência dos micro-organismos, as interações bacterianas, o estado geral do paciente, né, e, evidentemente, a defesa imunológica do mesmo. Então, quando há um desequilíbrio, teremos as alterações inflamatórias periapicais agudas ou sintomáticas. Então, temos lá como representantes, né, a periodontite apical sintomática, que na grande maioria das vezes de origem microbiana, mas pode também ser de origem traumática, e o abscesso apical agudo. Para a periodontite apical sintomática, normalmente apresenta-se com dor provocada e ou espontânea, ela é de ordem localizada, o paciente consegue apontar o dente, a percussão vertical é muito mais evidente do que a horizontal, a palpação apical a palpação apical digital normalmente é positiva, o dente apresenta mobilidade, normalmente no aspecto radiográfico observamos o rompimento de lâmina dura, o paciente relata ter a sensação de dente crescido ou extruído e o analgésico ou anti-inflamatório pouco eficaz. Também seria um tratamento de ordem local, ou seja, o endodontista. Não adianta tomar analgésico, anti-inflamatório ou até mesmo antibiótico, ou suas associações. Então, o tratamento é de ordem local. No caso aqui, né, para a periodontite apical sintomática ou para a periodontite apical de modo geral, é a penetração desinfetante, que é alvo de um tema que nós vamos falar mais para frente para vocês. Então, o tratamento é a penetração desinfetante, de caráter de urgência, posso parar apenas até o procedimento de penetração desinfetante. Se eu tiver tempo e o paciente concordante, eu posso proceder com preparo quimio-cirúrgico, medicação com hidróxido de cálcio, selamento provisório e ajuste oclusal. Preciso medicar esse paciente sistemicamente? Normalmente não. Nós tiramos a causa, né, da dor, do processo agudo, que é a presença do micro-organismo. Então, removendo, né, a causa, claro que os sinais e sintomas desaparecerão. Pode tomar analgésico? Pode. Se o paciente se sentir confortável em tomar e achar que deve tomar aquele de que ele está acostumado ou de costume, enquanto for necessário. Mas normalmente não existe a necessidade da medicação sistêmica. O abscesso apical agudo, a diferença entre a periodontite apical sintomática para o abscesso é a presença do quê? Do edema. Né? É a presença do edema, ok? Normalmente o abscesso apical agudo apresenta dor contínua, pulsátil
e irradiado. O paciente não consegue determinar o dente causal. A percussão horizontal é muito mais significativa, positiva, significativa, do que a percussão vertical. Ela é positiva também, mas é menos significativa. A palpação apical também é significativa, o dente apresenta mobilidade, o analgésico pouca eficácia, tem a presença de edema, pode ser esse edema intraoral, extraoral, o paciente acusa a sensação de dente crescido ou instruído, radiograficamente apresenta rompimento da lâmina dura ou esfumaçamento da mesma, normalmente o paciente apresenta dificuldade na abertura de boca ou trismo, e normalmente esse paciente está acometido sistemicamente, ele deve ter um outro distúrbio, com certeza, né, de ordem sistêmica. Tá? Normalmente acomete esses pacientes. O tratamento, penetração desinfetante, seguido por drenagem, de preferência via canal, mas pode ser também essa drenagem via ligamento ou transóssea. A medicação de eleição é o hidróxido de cálcio, seguido pelo selamento provisório duplo, o ajuste oclusal e o antibiótico anti-inflamatório analgésico. Só vamos prescrever se esse paciente estiver apresentando um quadro febril, se ele apresentar febre. Se não apresentar febre e conseguirmos fazer a penetração desinfetante seguida pela drenagem e não tiver febre, não é necessária medicação sistêmica. Por outro lado, se a gente fez todos os procedimentos e o paciente apresenta febre, recomenda-se a prescrição de antibiótico anti-inflamatório e analgésico. Tá? E por fim, as periodontite apicais de ordem crônicas, tá? Representadas aí pela periodontite apical assintomática, abscesso apical crônico e outras características clínicas e radiográficas. Quando acontecem as alterações inflamatórias periapicais crônicas? Quando existe o quê? Um desequilíbrio no hospedeiro, ou seja, a quantidade e virulência dos micro-organismos, interações bacterianas e tempo de atuação desses micro-organismos estão em equilíbrio com o estado geral do paciente e a defesa imunológica. Então temos aqui elencado, né, todas as doenças inflamatórias periapicais de ordem crônica ou assintomática. Esse caso aqui é interessante. Percebam, esse paciente apresentou-se com queixa principal no dente 11 de alteração cromática. Então ele queria que o dente tivesse uma cor natural. Essa era a queixa principal do paciente. Entretanto, frente aos testes térmicos ou os recursos semiotécnicos, o dente se apresentou com o teste de sensibilidade ao frio negativo. E o dente apresenta também o que? Alteração cromática. É um grande e forte indício do quê? De uma doença do periápice. Agora veja, o paciente nos procurou devido um distúrbio de ordem estética. Como dizer para ele agora que antes de tratar esteticamente, precisamos primeiro resolver a ordem patológica desse dente? Esse dente é portador, o 11, de uma periodontite apical assintomática, porque não tem edema, não tem fístula. Então, é uma periodontite apical assintomática. Então, vamos ter que explicar para esse paciente que primeiro tem que ser feito o tratamento endodôntico para posteriormente fazer o tratamento de ordem estética, seja ele por meio do clareamento ou por meio da dentística, ok? Aqui, nesse outro caso, esse paciente também relatou o quê? Uma espinha próximo, acima do dente pré-molar superior direito, e que às vezes tinha drenagem de pus, outras vezes não. Tá? Então, neste caso, trata-se do quê? De um abscesso apical crônico. Então, para ser um abscesso apical crônico, nada mais é do que uma periodontite apical crônica portadora de uma fístula.
Então, na verdade, eu tenho que ter o quê? Para ser um abscesso apical crônico? A presença de fístula. E toda vez que a gente detectar a presença da fístula, devemos, por meio de um cone secundário de gutta-percha, apenas com isolamento, né, face a desinfecção superficial ali, a antisepsia, isolamento relativo, não precisa anestesiar. E vamos introduzir um cone secundário até ele oferecer, né, nós vamos introduzindo um cone secundário até ele oferecer resistência. Ofereceu resistência, a gente vai pegar o posicionador e fazer uma tomada radiográfica periapical com a técnica do paralelismo. E a gente pode observar que realmente o dente causal aqui, né, seria o dente 24. Tá? Por vezes a fístula pode estar aqui, mas o dente causal pode ser o 25, pode ser o 26. Então, por isso, recomendamos, né, o mapeamento desta fístula. O traçado, o contraste desta fístula. Aqui nós temos uma condição de fístula intrabucal e aqui extrabucal. O mesmo procedimento, né, foi conduzido. Então, no caso aqui, o elemento portador do abscesso apical crônico seria o 41. Ok? Um fato interessante, né, que acertado com um aluno que realmente o dente 41 era portador de abscesso apical crônico, lógico que é uma doença do periápice e óbvio que é um dente portador de necrose pulpar. Jamais você vai abrir esse dente e vai ter o que? A presença de polpa ali dentro. Tá? Então, o aluno ciente disso foi lá tratar e depois de um período ele nos retornou e dizendo que eu e ele havíamos nos enganado, porque o dente estava vivo, porque tinha sangramento e tinha polpa. De duas uma, ou ele entrou com a broca aqui e saiu no periodonto lateral e encontrou, né, sangue, né, ou o apelido petróleo, né, ou pode ter aberto um dente indevido, que não fosse o 41. Ok? E, né, fomos ver aqui a odontometria dele, né? Veja por que saiu sangue, nem tinha polpa. Porque o acadêmico, o discente, acabou abrindo o dente errado. E não o 41 acabou abrindo o quê? O dente 31. Então, por que aconteceu isso? Porque na hora de isolar, principalmente dentes com coroas idênticas, né? Veja, eu não tenho nada que me leva, né, a dizer que é esse daqui, tá? Então, na hora de isolar, é muito comum para quem está desenvolvendo as habilidades psicomotoras, no momento de isolar o dente errado, tá? Então, o que a gente recomenda? Pega uma caneta hidrográfica ali, né, ou faz um X no dente, ou pega com isolamento relativo, a broca que você vai usar para a cirurgia de acesso, e faz um picotezinho apenas na lingual, o ponto de eleição só, para que você, ao isolar, tenha certeza que é aquele dente que vai sofrer o tratamento endodôntico. Um outro caso também, informativo, a nível de curiosidades, né? Então, na verdade, aqui o dente causal é o 21, portador de periodontite apical assintomática, né? Então, necrose pulpar, e aconteceu a mesma coisa, né? O aluno disse: professor, o senhor está equivocado, esse dente aqui, bem que eu desconfiei, esse dente 21 era uma doença da polpa e não do periápice, era uma pulpite, né? Aí, o que nos resta, né, é levar a mão à cabeça, né? Ou ele abriu e perfurou, ou abriu o dente indevido, ou 11 ou 22, tá? Então, né, veja qual que ele abriu, né? Veja, né? Ó, tá? O dente, ele abriu o 11, era o 21. Então, pessoal, eu tenho inúmeros casos documentados desse gênero. Então, muita atenção, principalmente nesse momento inicial de desenvolvimento cognitivo e prático.
A osteite condensante, que pode perceber que apresenta, né, além do rompimento da lâmina dura, né, o contrário de uma rarefação, ou seja, né, um tecido hiperdenso, né, ou radiopaco, né, circundando os ápices. Na verdade, né, não deixa de ser uma resposta do periápice frente a um agente agressor, no caso, o micro-organismo. Tá? Então, não deixa de ser uma periodontite apical crônica, né, com características radiográficas ou imaginológicas de osteite condensante. E o tratamento, claro, é penetração desinfetante. O granuloma, né, apresenta normalmente uma área radiolustra, normalmente com um diâmetro muito próximo de 5 milímetros, é uma área hipodensa, né, e normalmente temos aqui o tecido de granulação preenchendo esta área, tá? E o tratamento também não deixa de ser a penetração desinfetante. Tá? Então a gente pode ver aqui, né, o ápice do dente, né, o granuloma, né, a proliferação granulomatosa, né, como fosse uma defesa do organismo, né, crônico proliferativo frente ao agente agressor. E por fim, né, o cisto, que normalmente apresenta uma rarefação compatível com diâmetro de 10 milímetros, possui um halo radiopaco, apresenta abaulamento da cortical óssea, no caso aqui, tratando-se de um lateral aqui na palatina, pode ser também por vestibular, mas devido o dente incisivo superior lateral ter uma inclinação de 20 graus na arcada, além disso, a curvatura apical distopalatina acaba, né, por vezes, em maior percentual, se for um abaulamento ou até mesmo um edema, se tratando de um abscesso apical agudo, normalmente ele vai acontecer por palatino, porque a espessura óssea é menor quando comparada com a espessura vestibular. Mas pode acontecer também, dependendo da anatomia e do indivíduo, pode também, né, acontecer por vestibular. O organismo é sábio, ele vai, né, para onde tem menor espessura óssea. Então a gente pode perceber aqui o ápice, o forame, a cápsula de colágeno, né, e o epitélio envolvendo o cisto, né, e o material fluido aqui. Tá? Então, nesses casos, né, se for um cisto verdadeiro, né, com certeza o tratamento endodôntico deverá ser complementado pelo cirúrgico. Então, o tratamento, a princípio, é a penetração desinfetante, preparo químico cirúrgico, medicação endostical, selamento, ajuste oclusal, acompanhamento clínico e radiográfico. Se a lesão estiver diminuindo, né, isso só é passível de ser visto visualmente na radiografia periapical, pelo menos de 45 a 60 dias, no mínimo. Então, você vai remarcar esse paciente, vai vir novamente, você vai fazer uma análise clínica, se aquele abaulamento está diminuindo, o que ele está achando, se tem mobilidade, se tem fístulas, se tem drenagem, e vai radiografar para verificar. Se estiver diminuindo a rarefação, você vai continuar com acompanhamento clínico radiográfico de 2 em 2 meses. Tá? Se não houve, né, diminuição dos sinais e sintomas, claro que esse paciente deverá ser submetido a um tratamento cirúrgico complementar por meio da cirurgia paraendodôntica. Então, tendo regressão dos sinais e sintomas, partimos para a obturação e o controle clínico e radiográfico, né, por pelo menos 2 anos, de 6 em 6 meses no primeiro ano e anualmente após este. Né. E eu gostaria, né, por fim, de agradecer a atenção de vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado.